Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui hoje para falar sobre a fuga ao dever e o sentimento de culpa. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui na tarde de hoje para conversarmos sobre doutrina espírita, essa doutrina que nos regenera e esclarece. Vamos começar com uma prece? Elevemos então os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, neste instante nós lhe pedimos que nos auxilie diante da nossa ignorância, que nós possamos sintonizar com a tua luz e ela possa clarear todas as nossas sombras, que o teu amor constante possa ser percebido, visto ser ele incessante em nossas existências, que as tuas bênçãos possam ser notadas e que nossos corações estejam disponíveis para o aprendizado. Que assim seja. Maravilha poder voltar a esta casa e hoje falando especificamente inspirado no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, livro este ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje a gente vai, obviamente, destrinchar os capítulos 21 e 22, além de outras obras que com certeza nos trazem grandes reflexões. O primeiro capítulo, que é o 21, versa sobre o dever. Nele, Emmanuel nos diz que o dever define, na verdade, a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. E para que a gente tem que ter essa submissão? Para o desenvolvimento das nossas faculdades. Olha que interessante a visão de Emmanuel. Ele continua nos explicando que para viver em segurança, ninguém pode desprezar a disciplina. Obviamente, a gente vai perceber, como diz Emmanuel, que obedecem às partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. É uma necessidade de obediência. O homem, diz Emmanuel, viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. Contudo, ele não vai conseguir fazer isso sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Então, a necessária obediência nos leva à percepção que, dessa forma, como diz o próprio Emmanuel, pode-se simbolizar o dever como sendo uma espécie de faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade, para que isso possa sustentar a ordem e a evolução da obra divina no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Olha que interessante. Emmanuel sempre didático e, como sempre, vai nos trazer reflexões. Ele diz ainda que cada consciência, bafejada pelo sol da razão, será interpretada assim, à conta de raio na esfera da vida, evoluindo da superfície para o centro. E aí é interessante a gente perceber que ele traz a visão de que compete a essa consciência a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude que deve ser espontânea, que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. E aí Emmanuel continua dizendo que com essa atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos nas mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e a adequada assimilação
de mais altos valores da vida. Emmanuel, então, nos convida a pensar que, desse modo, pela execução do dever, e aí ele volta a colocar que é uma região moral de serviço em que nós somos constantemente alertados pela própria consciência, nós exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo também, é claro, a melhor parte dos outros. Aí Emmanuel vai dizer que, entretanto, acontece que muitas vezes nós criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor Deus nos confia. E não só isso, não apenas nós desconjuntamos a peça de nossa existência, nas palavras de Emmanuel, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando muitas peças da máquina do destino. Olha que fala interessante, como a gente precisa realmente se responsabilizar. Aí ele diz que surge então, para nós, o inexorável constrangimento à luta maior. Ou seja, é absolutamente essencial, temos que fazer. Que a gente pode nomear essa luta maior como sendo o dever regeneração. Olha que fala interessante, dever regeneração, pelo qual nós somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Então, nós vamos nos regenerar através desse dever regeneração. E aí Emmanuel diz que é dessa maneira que a gente recebe, por imposição das circunstâncias, olha a fala de Emmanuel, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, um subalterno que é infeliz, uma moléstia pertinaz, ou então uma tarefa compulsória a benefício dos outros. Isso vai ser a nossa gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Veja que a relação é de nós para conosco, é de nós para Deus. E obviamente que isso envolve o nosso entorno. E Emmanuel vai continuar dizendo que é justamente por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações, em que nos vejamos sitiados por força dos acontecimentos naturais do caminho, por conta do fato de que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto, né? E a gente obviamente tem impostos de devotamento e renúncia, ordena a razão que nós estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, da humildade e do amor. E são obras, óbvio, que nós fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal do nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto diante das nossas próprias fraquezas. E Emmanuel vai cirurgicamente nos dizer que essas próprias fraquezas, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam nos matriculando o espírito nos institutos da enfermidade. Ou então, pior, na vala da frustração. E aí no capítulo 22, é o próprio Emmanuel que continua examinando a culpa. Ele vai dizer o quê? Que quando nós fugimos ao dever, nós nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo a nós brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Olha que fala bonita de Emmanuel, né? São sombras que são impostas aos nossos tecidos sutis da alma.
E aí ele diz que o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, vão se transformar numa espécie de abscesso mental, envenenando-nos de pouco a pouco e, obviamente, expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima. E isso vai intoxicar o nosso hausto espiritual e o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Emmanuel, como sempre, didático, mas severo como é necessário que seja, né? Do mesmo modo que um ímã, Emmanuel explica que a gente sabe que o ímã ele possui um campo magnético específico, ele vai dizer que toda criatura também traz consigo o halo ou uma aura de forças criativas ou destrutivas que ele marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que nós estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. E aí Emmanuel continua dizendo que a onda mental opera em regime de circuito e por ela nós incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito justamente da nossa atividade e da nossa influência. Aí Emmanuel continua explicando que, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto diante da culpa que a gente adquire, quase sempre nós somos subitamente visitados por uma silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar. Olha que fala interessante. Ele diz que inicialmente essa argumentação alimenta contra nós em mágoa, irritação, também contra os outros. E aí ele diz que é que os reflexos de nossa defecção, nossa deserção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições dos outros, carreando para a acústica da nossa própria alma todas as mensagens inarticuladas de revolta, mensagens de desânimo, de angústia, de desespero, que estão ali vagueando na atmosfera psíquica na qual nós respiramos. E ali, obviamente, aquilo vai gradativamente nos transformando em autênticos rebelados sociais, em pessoas famintas de isolamento ou famintas de escândalo, o que é pior. E obviamente que nesse momento a gente acaba podendo dar pasto à imaginação virulada, nas palavras de Emmanuel, pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. E aí o orientador Emmanuel vai dizer que é justamente nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, nós atingimos o desequilíbrio parcial ou mesmo total da harmonia orgânica. E isso, obviamente, vai enredar o corpo e a alma nas teias da enfermidade, da doença, a situação do adoecimento, inclusive com a mais complicada diagnose da patologia clássica, usando as palavras do próprio Emmanuel. Ele diz que a noção de culpa, com toda a possibilidade de perturbação que ela traz, porque, obviamente, as perturbações são conseguintes à culpa. E aí ele vai dizer que isso vai agir com seus reflexos incessantes sobre a região do nosso corpo ou da nossa alma, que corresponda justamente ao tema do remorso que aquela área ali vai ser portadora. Olha que interessante, né?
Aí a gente já vai ver que cada doença tem um significado. Aí ele vai dizer que toda deserção ao dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes terríveis, exigindo, muitas vezes, demoradas encarnações de reaprendizado e de restauração. Volta e meia a gente se pergunta, por que isso acontece comigo? Eu nunca fiz o mal. Olha aí uma explicação interessante. E aí Emmanuel vai dizer que cair em culpa demanda, por isso mesmo, muita humildade. Humildade viva para o reajustamento, que é imediato, né? Que, aliás, tem que ser tão imediato quanto for possível que ele seja. De nosso próprio equilíbrio vibratório, se a gente não desejar, obviamente, ingressar inquietantemente na escola das longas reparações. E aí Emmanuel vai, chegando ao fim da sua argumentação, dizer que é justamente por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como um sábio médico que é, nos aconselhou a reconciliação justamente com os nossos adversários, enquanto ainda nos achamos a caminho com eles. E aí Jesus nos ensina a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro, sobre o alicerce do perdão sem limites. Emmanuel, como sempre, cirúrgico. E isso acaba complementando uma fala que eu gosto muito do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Num dos capítulos sobre culpa, ela vai falar um subcapítulo chamado A Psicologia da Culpa. E lá ela diz o quê? Que, na verdade, são duas as causas psicológicas da culpa. Uma que é a que procede da sombra escura do passado, fala dela, da consciência que se sente responsável por males que tenha praticado justamente em relação aos outros. E também, é claro, a que tem uma origem, na verdade, na infância, uma culpa neurótica, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Olha que interessante. Joana dizendo que às vezes a culpa tem a ver com o padrão educacional que a gente recebe. Aí ela vai dizer que a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de uma sensação de que algo que foi feito erradamente. Olha que interessante, né? Aí ela diz o quê? Que esse procedimento pré-existe à vida física, porque ele, na verdade, foi originário lá da primeira proposta, como uma espécie de gravame cometido contra o próximo, que gerou um conflito de consciência. A Joana vai dizer que quando a ação foi desencadeada, a raiva ou ódio, ou desejo de vingança, ou mesmo até possivelmente a inconsequência moral, não permitiram que aquela pessoa fizesse uma avaliação do seu próprio desatino, atendendo a um impulso, na verdade, nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Olha aí o egotismo, né? A ênfase no si mesmo, no primarismo pessoal. Aí ela diz o quê? Que lentamente, porém, esse remorso vai gerar o fenômeno da identificação do erro. É uma coisa lenta, né? Gradual. E aí não se fez acompanhar da coragem para conveniente reparação. E aí justamente por isso nós transferimos para os arquivos do espírito esse conflito em forma de culpa, que vai ressumar facilmente diante do desencadear de qualquer ocorrência produzida justamente pela associação das ideias, que obviamente essa associação é condutora da lembrança inconsciente. Ou seja, está lá no inconsciente aquela culpa. Às vezes a gente não sabe, não nota, não percebe. E aí ela diz o quê? Que quando isso ocorre, na verdade, o indivíduo vai experimentar uma insopitável angústia.
O indivíduo vai procurar o recurso de autopunição como uma espécie de mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito. Olha que interessante isso, né? Que ninguém conhece o delito, mas está ali no inconsciente, né? E aí ela diz o quê? Que se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais. Então, por isso, justamente por isso, esse delito é intransferível. E aí ela vai continuar explicando que uma forte impregnação emocional é a forma como essa culpa se apresenta, né? Em forma de uma representação ou de ideias. E aí ela vai colocar essas ideias, na verdade, como lembranças inconscientes, que podem ser parcial ou totalmente reprimidas, mas que sempre ressurgem no comportamento, nos sonhos, muitas vezes com fortes tintas de conflito psicológico. A gente se pergunta, por que eu sonhei com isso? Por que eu sonhei com essa situação? Às vezes é justamente esse motivo. Aí na segunda hipótese, ela vai dizer que a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, obviamente que isso conspira para a instalação de um fenômeno chamado culpa. Aí é a culpa neurótica, né? E aí é interessante que Joana vai dizer que normalmente a gente exige que o educando seja parcial, seja adulador, concorde com as ideias dos adultos. E aí adultos eu estou colocando os pais, os educadores, os responsáveis, na verdade, pela educação. Que obviamente estabelecem os parâmetros da sua conduta, né? E, obviamente, sem terem em vista a espontaneidade da criança, a liberdade de pensamento da criança, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. Tantas vezes a gente quer ajudar, mas acaba atrapalhando. E a mensagem de Joana vai diretamente aos pais e educadores, né? Ela diz o quê? Que é de se lamentar que as crianças sejam manipuladas pelos genitores, pelos professores, quando frustrados, que lhes transmitem a sua própria insegurança. Olha que fala aí. Aí ela chega a dizer que estes esculpem-lhes comportamentos que a si mesmos agradam em detrimento do que é melhor para o aprendiz. É preciso a gente realmente tomar muito cuidado com a forma como a gente educa nossos filhos. E aí Joana vai dizer o quê? Que precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões piegas, nas quais se afirmam: já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho. E isso pode ser muito arriscado porque isso inculca-lhes condutas extravagantes sem que deixem de ser realmente crianças. São crianças. E a gente às vezes exige uma maturidade que muitas vezes nós próprios adultos não temos. A Joana diz que a vida infantil é importante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. E aí ela vai dizer justamente que essa conduta dos adultos grava nas crianças a forma de ser ou de parecer, a forma de conviver, a forma de agradar, de conquistar, a forma de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversas culpas. Olha que fala bem importante aí, que nos responsabiliza, né? E aí Joana vai dizer que a criança se vê constrangida a ocultar sua realidade para não ser punida. E aí ela vai se sentir obrigada a agradar seus orientadores. E aí justamente a criança compõe um quadro de aparência como uma forma de conveniência. Nesse momento, óbvio, a gente percebe que ela está se frustrando profundamente e está perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, perde também os referenciais do que é certo e do que é errado.
porque no fundo a gente acaba dando um mau exemplo para a criança, coagindo a sua espontaneidade. Aí ela vai dizer, Joana de Ângeles, que essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos, boas meninas, o que equivale a dizer que eles ou elas atendam sempre aos interesses dos adultos, nunca os contrariando, nunca os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que realmente lhe apraz, naquilo que verdadeiramente lhe é compatível com o entendimento. Tantas vezes a gente força coisas para as crianças, bateu, doeu, leve para casa que é seu. E aí a gente vai ver que Joana diz que em outras vezes, como uma forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos, em uma atitude igualmente infantil de suborno emocional. Eita, Joana, vá devagar. Aí ela vai dizer assim, que esse suborno emocional tem a finalidade de distrair, em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia nos diálogos indispensáveis, na convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Olha que fala, a gente dá presente porque não dá presença. Isso é importante a gente tomar cuidado. E aí Joana vai dizer que apesar de pretender-se tornar independente o educando, a criança, invariavelmente ele cresce codependente. Isto é, sem liberdade de ação, sem satisfação, culpando-se toda vez que se permite viver prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições previamente programadas justamente pelos pais. É preciso a gente realmente tomar cuidado com isso. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, perde a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. E é preciso a gente realmente tomar cuidado com isso. E a Joana diz que não são poucas as vezes que a criança é punida quando se opõe, quando externa, quando ela exterioriza seu pensamento. Ela vai ser punida. Quando ela se nega, alterando a maneira de ser. É exatamente esse momento que ela, sendo punida, passa a se negar. Vai alterar a maneira dela ser, a fim de evitar-se sofrimentos. E aí Joana continua dizendo que há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem justamente a covardia, a incoerência da natureza moral. E aí a gente precisa realmente cuidar melhor das crianças para que elas mantenham sua espontaneidade e aprendam a dizer não, não para si. Não se pode concordar com tudo, isso é óbvio, né? Ipso facto. Omitir-se de dizer o que se pensa, não. De negar-se, de ser-se autêntico. Obviamente que a gente precisa dar à criança a capacidade dela ser autêntica. Aí Joana diz que certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, evitando-se a prepotência de maneira a traduzir o pensamento oposto. Ou seja, a gente pode aprender a dizer não, sem hostilidade, sem agressividade. Aí ela diz que a gente se torna expressivo, de certo modo, não exatamente no que a gente diz, mas na maneira como enuncia a informação. Olha que interessante, né? Ela diz o quê? Que esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância. Deve embutir no comportamento da criança essa coragem dela ser honesta, mesmo a preço de algum ônus. É preciso que ela aprenda a ser honesta consigo mesma. E aí Joana diz que essa insegurança na forma de proceder e essa dubiedade de conduta
a que agrada os outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeia processos sutis de culpa que passam justamente a mobilizar, trazer conflitos para o indivíduo, na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento. É preciso que a gente se lembre que a culpa pode se apresentar a partir do momento em que a gente deseja viver a independência, que a gente deseja ser quem é, como se isso se constituísse uma traição, um desrespeito, justamente àqueles que contribuíram para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa existência, justamente aqueles que nos deram orientação, que se esforçaram, muitas vezes, né, pela educação recebida. Obviamente que a gente, com esse olhar alargado, vai perceber, como diz Joana, que, entretanto, é preciso que a gente considere que, se o esforço foi realizado exatamente com o objetivo de dar felicidade, é preciso que a gente se lembre que essa felicidade só começa a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Ou seja, desde cedo a gente precisa aprender a ser aquilo que a gente é. E aí Joana diz que os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando muitas vezes sentimentos injustificáveis de culpa. E obviamente que essa conduta é uma conduta manipuladora e infeliz. Palavras de Joana de Ângeles. Óbvio que Joana traz, já no finzinho da sua fala, que esse método é abusivo, normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais. Olha que interessante isso, né? E obviamente que isso exige desses pais, desses educadores, sabedoria para poderem diluir e apoiar o que seja correto, modificando o que não esteja compatível ali, obviamente, com a educação em si. Mas é interessante, né? A gente levando em conta isso. E aí Joana finaliza dizendo que a culpa é um algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente. Olha que fala interessante, né? Quanto crescimento a gente tem diante da doutrina espírita e dessas falas através da mediunidade. Aí eu lembro também de uma fala sobre imaturidade e culpa, que o espírito Hamed coloca no seu livro As Dores da Alma, na lição Culpa, lá no primeiro capítulo da lição Culpa. Ele diz que, na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque elas, na verdade, valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Olha aqui, fala, dá muito valor para o que o outro diz e pensa. Por lhes faltar independência interior, nem sempre elas reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. Olha que fala interessante. Aí ele vai concluir dizendo assim que são infelizes, são pessoas infelizes. Quando não se culpam, terminam por atribuir a culpa justamente aos outros. Olha que interessante. Quando a gente se vê nessa situação, quantas vezes nós não sabemos lidar direito com o fenômeno culpa? Aí é importante a gente se perguntar, né? A culpa muda alguma coisa? Aí Joana, em um outro texto maravilhoso do livro
Momentos de Saúde, eu convido a leitura do capítulo 9. Ela vai falar o quê? Que perversamente a culpa pune o infrator perante si mesmo, mas não altera o rumo da ação desencadeada. Não corrige aquele a quem fere. Pelo contrário, não obstante cobradora inclemente, a culpa desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. A culpa só não adianta. Não adianta. E aí, com relação à questão da culpa, obviamente a gente precisa de conscientização. Voltando a Hamed, lá no livro As Dores da Alma, também na primeira parte da lição culpa, ele vai falar justamente que com a conscientização, somente através de uma real conscientização, usando as palavras dele, é que a gente estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. É só com a conscientização. E aí ele vai dizer que, em outras palavras, essa conscientização se dá pelo somatório das suas experiências vivenciadas justamente através do tempo. Mas nunca pela imposição, nunca pelo receio. Não adianta. A gente precisa tomar consciência dessas culpas. É a tomada de consciência que vai fazer uma grande diferença. E aí é bom a gente se perguntar quais são as consequências de uma mente culpada. É a própria Joana, que vai falar em um outro livro chamado Momentos de Meditação. Lá no capítulo 13, ela diz de maneira bem clara, cirúrgica, que justamente essa impossibilidade que experimenta o culpado de dissimular o delito e a presença de sua vítima inocente, que o não acusa em momento nenhum, quando é nobre e elevada, que vai tornar para o culpado um tormento inominável. Aí ela vai dizer que, entretanto, se todavia estagia no mesmo padrão de conduta e é incapaz de compreender e perdoar, ei-la transformada em cobradora implacável, iniciando-se o processo de obsessão cruel que se alongará na carne futura que o calceta busca a fim de esquecer e reabilitar-se. Olha que fala também crucial para a nossa reflexão. A partir do fenômeno da culpa se estabelece a obsessão. Lá no livro de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação. Lá na página 20, a gente vai ver a seguinte fala de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz que nós sabemos que em todo, olha o que ele fala, em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos em pugna de desequilíbrio. Ou seja, na obsessão tem dois enfermos, não é um só, não. A consciência de culpa do hospedeiro, palavras dele, desarticula o campo vibratório que o defende do exterior. E nessa área deficiente por sintonia, fixa-se, melhor dizendo, a indução perturbadora do hóspede. Olha que interessante isso, hein? Também Manuel Filomeno de Miranda vai falar ainda nesse livro, na página seguinte, justamente na página que vem logo depois, ele diz o quê? Que nós sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o seu responsável de regularizar por meio de uma outra forma a sua dívida. E aí, Filomeno de Miranda vai dizer que quem perdoa fica bem, porém o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado.
Olha aí o convite, a gente precisa ir mais além e precisa estabelecer, obviamente, uma excelente fé em Deus, né? Com relação à questão da fé em Deus, Joana, no livro Momentos de Saúde, também no capítulo 9, vai dizer exatamente que sempre que a gente errar, a gente precisa recomeçar com o entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio que há entre a consciência e a conduta tem um preço. Qual é esse preço? A perseverança no dever. Olha que fala interessante. Se, todavia, tiveres dificuldade em agir corretamente, diz ela, em razão da atitude viciosa, encontrar-se arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade e a consciência cósmica te erguerá à paz. Olha que fala crucial, né? Que fala essencial para que a gente lembre, né? E aí Hamed também, em As Dores da Alma, quando ele fala sobre culpa, vai nos dizer que a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se nós estivéssemos vivendo uma ampla fé no amor de Deus por nós e se nós acreditássemos que Ele habita em nosso âmago. Olha que importante a nossa fé para nos ajudar no processo. Aí a gente vê também Áureo colocando em correio entre dois mundos, justamente no capítulo Semeadura e Colheita, que se você em algum momento ferir alguém, esse alguém vai sofrer e terá que refazer dolorosamente o equilíbrio lesado. Mas você responderá pela sua cura e não será feliz enquanto ele não sorrir recuperado. Olha que fala importante aí, né? Aí a Aura continua dizendo que se invencíveis atrações te atrelam a afetos enganosos, não culpe as forças que você emite e que lhe trazem de volta as belas árvores venenosas que você um dia semeou. Olha que fala, hein? Aí ele diz o quê? Que o bem extingue o mal, como a água apaga o fogo. Nenhum mal que lhe for estranho se aninhará na sua alma. Olha que fala importante, hein? Nenhum mal que lhe for estranho se aninhará na sua alma. Aí ele diz que o amanhã multiplicará para você o que você plantar hoje. A proporcionalidade é uma lei da vida. Se você só dá meteoritos, não espere receber constelações. Olha que fala. Aí ele vai concluir dizendo: não desanime. O sol volta a brilhar todos os dias sobre pântanos e abismos, desde o começo dos tempos. Não desanime. Apesar da culpa, apesar da fuga ao dever, a gente precisa se manter animado para voltar ao começo. Eu me lembro muito bem do livro Céu e Inferno, um capítulo que fica no meio do livro chamado Código Penal da Vida Futura, quando lá fica muito claro que não basta se arrepender, é preciso também reparar o dano. É preciso reparar o dano. Então, se a gente tem essa consciência, como espíritas que somos, que vamos gradativamente nos alinhando com essa necessidade e assim, com fé em Deus, vamos retirando de nós todo e qualquer sentimento de culpa. Que as bênçãos do Mestre Jesus acolham em nossas almas esse sincero propósito de vencermos nossas culpas e, finalmente, alcançarmos a felicidade do dever cumprido. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Então, elevamos os nossos pensamentos ao alto, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus. Amigo Jesus, Divino Rabi da Galileia, ampara-nos neste instante,
em que elencamos as tantas culpas que nós trazemos, seja por nossas ações ou por nossas inações. Auxilia-nos a vencê-las através da reparação sincera. Fortalece a nossa fé. Vence conosco a nossa imperfeição e ajuda-nos a transformar nossas vidas numa verdadeira multiplicação das tuas benesses. Que a tua paz e o teu amor permaneça sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Grande abraço e até a próxima, com fé em Deus.